primeiro bom dia, né? Em relação a esse tema especificamente, o que a gente discutiu foi que era necessária a participação mais abrangente dos próprios servidores públicos em relação aos itens que estavam sendo discutidos nos planos. Então, o que a gente tentou compilar eram as sugestões que foram feitas pelos próprios servidores, garantindo uma participação mais democrática, né, o que reflete inclusive a realização das audiências públicas. E se eu pudesse elencar só 5 pontos, vamos aos principais, né, que foram objetos de alteração e que ainda está em discussão para a versão final em relação ao plano de cargos e salários de todas essas esferas, os principais pontos foram: primeiro, a questão do enquadramento. Inicialmente, na previsão do plano do IBAM, em todas essas versões, a ideia era que os servidores fossem colocados sempre na letra inicial da carreira e que pudessem progredir a partir disso, mas todos ficariam inicialmente na mesma letra. Então não haveria uma diferenciação efetiva que refletisse o efetivo exercício do cargo, o tempo de efetivo exercício do cargo. Então, o que a gente fez foi justamente priorizar esse critério da antiguidade, o tempo efetivo de exercício do cargo, como critério preponderante do enquadramento, além do aspecto remuneratório. Então, o que a gente tentou fazer é valorizar os servidores mais antigos em relação ao plano, o que antes não havia essa diferenciação de modo tão contundente. Se aproximava muito os antigos e os novos, e a gente tentou, então, garantir essa justiça, né, garantir que, de certa forma, seja respeitado esse critério de antiguidade. O segundo ponto que é preciso frisar é um avanço que o plano já tinha, mas que a gente aprofundou, a questão da qualificação profissional dos servidores. Tanto em âmbito da administração pública municipal, focado no plano da prefeitura, quanto no do magistério, quanto no da Câmara, não havia previsões específicas voltadas à qualificação profissional, voltada à pós-graduação, à necessidade do servidor, que às vezes tem um determinado nível, né, de formação, como por exemplo o ensino médio, não havia um incentivo para que tivesse o nível superior, aqueles que tinham nível superior não havia um incentivo em relação à pós-graduação, e aqueles que tinham pós-graduação lato sensu não havia incentivo para pós-graduação estrito sensu, né, o mestrado. Então, o que a gente fez foi aprofundar esse incentivo que já existia no plano e, especificamente, avançar também em relação ao percentual de remuneração quando fosse permitido algum afastamento. Por exemplo, em relação ao curso de mestrado. Atendido determinados critérios, é possível que o servidor se afaste para o curso de mestrado. Só que antes, o servidor ele levava apenas 50% do seu valor de vencimento. O que a gente entendeu que poderia ser um prejuízo e, na verdade, quase uma vedação implícita à qualificação. Porque se você é pai de família, mãe de família, se você tem uma família que se estrutura a partir de um determinado padrão remuneratório e você coloca esse padrão pela metade para você poder estudar, era quase que negar o direito que estava sendo concedido. Então, o que foi feito foi elevar esse patamar para 100% da remuneração, para não haver prejuízo. E também com um determinado período de fidelidade desse servidor que a prefeitura investiu na permanência do cargo. Esse foi um critério também que a gente manteve. Vale para todos os servidores? Todos os servidores, todos os servidores. É generalizado. O magistério tem alguns critérios específicos no plano deles, mas a qualificação profissional é para todos os servidores. O item número 3 é a questão da avaliação de desempenho dos servidores públicos. A avaliação de desempenho hoje é uma exigência constitucional, então quer dizer, desde a Constituição de 88 é uma necessidade que tem essa avaliação, justamente por conta da eficiência da gestão pública, de uma administração pública mais gerencial e menos corporativista, então que tivesse a avaliação de desempenho. Mas a gente sabe que a avaliação de desempenho, muitas vezes, ela segue critérios subjetivos que permitem que certas dimensões políticas, na acepção negativa do termo, acabem prejudicando uma avaliação efetiva. Então, um ponto que a gente aprimorou e precisa ainda finalizar esse aprimoramento, mas que já representa uma mudança significativa, é a questão dos contornos específicos dessa avaliação de desempenho nesses planos e no estatuto. Justamente porque a gente entende a avaliação de desempenho como um instrumento necessário, como eu disse, mas ela não pode permitir que o servidor público se sinta lesado em relação às suas garantias e em relação aos seus direitos. Então, cada vez mais, o que a gente vai fazer
é garantir a exigência de critérios objetivos, é a exigência de que o servidor seja ouvido em relação à sua própria avaliação, que o servidor público também se autoavalie e, caso haja qualquer discrepância, qualquer diferença entre o valor desta autoavaliação para a avaliação da comissão, que o servidor possa se defender, possa argumentar e possa ter esse olhar com mais especificidade em relação à sua atuação. E, justamente, essa comissão, ela precisa ter uma participação mais efetiva e mais abrangente dos servidores públicos. Por exemplo, uma demanda dos professores é que o número de professores que integraria a avaliação de desempenho era muito reduzido. Então, a ideia era que houvesse ampliação desse número de professores. E isso é uma questão que a gente vai fazer, vai ter essa modificação justamente para permitir que haja uma participação mais abrangente. Os dois últimos pontos são os pontos mais complicados, porque revelam, sobretudo, essa questão de vencimentos, né, de padrão remuneratório, e isso traz uma série de questões, né, de dúvidas em relação aos servidores. E é justamente a questão do VPNI, que eu preciso explicar mais detalhadamente, e do reajuste anual. Já avanço para eles? Fica à vontade. Tá. Então, essa questão do VPNI, ela tomou uma discussão bastante acirrada, e o que eu vou fazer aqui é só explicar o modelo que foi feito pelo próprio IBAM e justamente as alterações, né, que foram feitas em relação aos contornos dessa vantagem pessoal nominalmente identificada. Primeiro, que a nomenclatura utilizada na versão original do plano era vantagem pessoal não identificada. A gente já trocou para nominalmente identificada para permitir que haja uma segurança em relação ao que está se colocando enquanto VPNI. Então, vai ter que ser nominalmente identificado. O VPNI seria a margem excedente de valores, a margem excedente de vencimentos em relação ao plano antigo para o plano novo. Isso quando houver uma diferença a menor em relação ao servidor. Em regra, aqui na administração pública, no Poder Executivo, a tendência é que os servidores públicos aumentem o valor do seu vencimento com o novo plano. Então, não há essa margem excedente, justamente porque no regime atual os vencimentos são mais reduzidos e a regra que a gente tem é a composição remuneratória por meio de gratificação, por meio de hora extra. Mas isso não é vantajoso para o servidor ao longo prazo, porque esses valores não entram em suas aposentadorias. Então, a gente tem na ativa servidores que recebem determinados valores, ao se aposentarem, isso reduz muito, drasticamente, a palavra é essa mesmo, de forma drástica. Então, a gente tem que focar nessa questão da elevação, né, do piso, desses valores de vencimentos, mas no caso específico de algumas categorias, sobretudo em relação ao magistério, nesse regime anterior, quando a gente olha a régua de vencimentos do regime novo, tem uma diferença, então, de vencimentos, né? O que o novo plano propõe é um valor menor do que o antigo proporia. Então, para respeitar a irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido, o que vai ser feito é o enquadramento no novo plano e essa margem excedente de valores, ela fica a título de VPNI, essa diferença de vencimentos. E nesse caso, o VPNI não será transitório, o servidor vai ter garantido aquela rubrica, né, em relação aos seus vencimentos de forma prolongada ao longo do tempo. Essa questão do VPNI suscita algumas discussões, justamente porque o VPNI pode ter naturezas jurídicas diversas e, em determinados casos, os tribunais decidem essa questão. Mas o que precisa ser visualizado é justamente qual é o caso concreto e qual é a natureza daquele caso. Porque na nossa hipótese especificamente, o VPNI teria então essa natureza de margem excedente de vencimento e não para outras rubricas, né, de casos diferentes do nosso. O VPNI entra na aposentadoria, é considerado vencimento, então ele é justamente esse formato que foi estruturado para garantir a aprovação do novo regime e garantir a irredutibilidade em relação ao regime jurídico anterior. E um dos principais pontos que suscitou bastante discussão é essa questão da metodologia do cálculo do VPNI a longo prazo, porque uma possibilidade é, quando o vencimento aumenta, essa margem diminui, porque a diferença entre o que está sendo previsto posteriormente com esse valor originário, ele se reduz. E aí você tem, então, cada vez mais um VPNI menor e você tem a progressão de vencimento avançando. Um cenário intermediário é, toda vez que houver reajuste,
você reajusta o vencimento, né, aqui, e o VPNI, ele eleva fixo. Então, assim, você soma de maneira fixa o VPNI a esse vencimento base reajustado. A terceira hipótese é, quando eu reajusto tudo. Eu reajusto o VPNI e reajusto esse vencimento base. De acordo com o cenário das contas públicas do município, esse terceiro cenário para a gente seria muito difícil de conseguir ser concretizado ao longo do tempo. Então, o que a gente tentou fazer é justamente esse cenário mais intermediário, sendo que a proposta inicial era o primeiro cenário. O primeiro cenário é o que traria, então, essa questão de um menor ganho, né, ao longo do tempo. O terceiro cenário seria o cenário que, ao contrário do primeiro de menor ganho, seria de maior ganho, e a gente acabou ficando justamente nessa zona intermediária, que é a zona possível em âmbito municipal. E esse ponto é um ponto que tem trazido muitas discussões, cada vez mais a gente precisa esclarecer e explicar como isso funciona, explicar para os servidores. E uma outra questão é, além das audiências públicas, foi permitido que cada servidor venha, a partir, né, de um determinado agendamento, a Prefeitura divulgou um calendário, venha à Prefeitura para conferir como é o seu contra-cheque hoje, como vai ficar o seu contra-cheque após o plano. Porque cada um pode olhar efetivamente, né, como é que fica diante desse novo cenário e, se for o caso, já requerer ou tirar dúvidas, fazer algum questionamento sobre essas questões, para que a gente tenha publicidade. Esse agendamento ainda está permitido? Eu acredito que sim, a gente pode até depois confirmar com a administração pública, porque assim, foi feito para cada secretaria, foi agendado, mas eu não vejo nenhum fechamento do setor específico da Secretaria de Administração, se alguém quiser tecer mais algum comentário ou mais algum ponto. Pelo contrário, como as audiências públicas ocorreram nessa semana, eu já disse que a agenda da Procuradoria, do Gabinete também, na semana que vem, está aberta a essas questões, né? E aí a gente pode avançar nessas discussões. E o quinto ponto é um ponto também importante, porque decorre da disciplina constitucional, no sentido de que o Executivo tem o dever de enviar o reajuste anual dos servidores, todos os anos, para a Câmara de Vereadores, para o Poder Legislativo. E, historicamente, no município de Cordeiro, isso não é feito, né? No caso do magistério, ele vem do acordo que já tinha sido feito em âmbito do judiciário, e o município seguiu no cumprimento desse acordo, e aí, quando alterava o piso, o executivo tinha que fazer o piso federal, né? O executivo tinha que fazer as adequações em âmbito municipal e fazia as atualizações também de reajuste de toda a régua. Mas, por exemplo, nos demais setores, nas demais categorias, isso não ocorreu. Então, há mais de 10 anos, os servidores de outras áreas permanecem sem esses reajustes. E a ideia do novo plano, então, é colocar, né, de forma explícita esse dever constitucional do Executivo e enviar a proposta de reajuste anual para a Câmara. E caso não possa ser concedido reajuste por algum motivo, ou mesmo no reajuste explicar os critérios que forem utilizados, o Executivo tem que fazer sempre isso mediante justificativa. Então, assim, caso tenha qualquer impossibilidade, o Executivo tem que justificar. E também tem que explicar qual foi o critério utilizado e por que foi utilizado esse critério. Pode parecer uma coisa muito óbvia, mas em nosso município isso não ocorria. E é uma necessidade bem efetiva. Uma forma de trazer público para as classes que não receberem, ou então para as classes que Exatamente. receberem esse aumento, a discussão. Exatamente. E também que a gente possa ter o efetivo controle em relação à administração pública municipal. Porque pontos principais dizem respeito justamente a essa ideia de publicidade e a essa ideia de controle público das contas públicas. E a gente sabe que muitas vezes dizer o óbvio no nosso cenário nacional é muito necessário. Então, por exemplo, há muitos elogios em relação ao portal da transparência atual da Prefeitura, que ainda precisa de uma série de aprimoramentos. Mas como a gente não tinha um portal da transparência que funcionasse, ter um portal já é um avanço, mas na verdade é uma obrigatoriedade. Não pode ser visto como um ganho, uma benesse, é algo que o Executivo tem que fazer, então tem que tornar pública todas essas informações. E aí você tem uma série de discussões que vêm justamente nesse cenário da necessidade de você trazer a publicidade devida, fazer com que a administração pública, o administrador público seja comprometido com as contas públicas. Então a gente pretende deixar bastante explícito
essa questão dos reajustes no âmbito do plano de cargos e salários. Doutora, através dos números e das análises, o que vocês identificaram e por que também, é claro, já aproveitando o estudo que foi realizado pela outra gestão, por que é necessário fazer um plano de cargos e salários no município de Cordeiro? Então, a principal questão em relação ao plano de cargos e salários é que ele é feito para equilibrar as contas públicas e ele também é feito, sobretudo, para garantir essa isonomia em relação a todos os servidores e a segurança jurídica de que todos vão ter um plano de carreira. Hoje, se você olhar a régua de vencimentos da administração pública municipal, do executivo, ela faz uma linha diagonal em parte dessa régua, em que todos os vencimentos têm o mesmo valor. Então, se eu pegar, por exemplo, o nível 1, a letra A, a letra B, a letra C, a letra D e até algumas letras subsequentes, todas têm o mesmo valor. Se eu fizer a mesma coisa no nível 2, no nível 3 e até em alguns níveis subsequentes também, eu vou ter sempre o mesmo valor. Isso não é plano de cargos e salários, isso não é progressão. É você sempre estacionar as pessoas na mesma régua, no mesmo vencimento, sem ter essa possibilidade de avanço. Então, eu acho que a principal preocupação do plano é acertar a organização administrativa em âmbito municipal. Porque, como eu disse, pagamento por meio de horas extras e gratificações, que podem até representar momentaneamente um ganho para o funcionalismo, a longo prazo há uma perda quando o servidor se aposenta, porque esses valores não têm incidência de contribuição previdenciária.